Esta é minha Bíblia. Ela é a palavra viva de Deus. Ela nunca muda. Eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Eu corajosamente declaro: eu vivo como ela diz que eu devo viver. Eu serei o que ela diz que eu devo ser. Eu vou fazer o que ela diz que eu devo fazer. Eu vou ter o que ela diz que eu devo ter. E eu vou dizer o que ela diz que eu devo dizer. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje eu recebo o poder milagroso de Deus, através da cura, finanças, libertação, família e perdão. E eu me manterei forte por uma nação bíblica. Eu me posicionarei e orarei por cada nação. Eu me posicionarei e orarei pela nação de Israel, pois eu declaro que nós somos uma nação debaixo de Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda, dê ao Senhor. Agora, sabe, eu posso não ser um cientista de foguetes. Mas eu posso dizer a você e dizer em hebraico: Duh. Como louca a nossa sociedade está. Pessoal, isso é uma guerra. E você não pode ganhar sendo neutro. Então, nós temos o aborto, o transgênero, uma teoria de raça crítica, o antifa, a falta de financiamento da polícia, a liberação de fronteiras. Eu já falei sobre os nossos veteranos sem teto. Mas nós estamos dando 20 milhões em Nova York para os ilegais. Estamos construindo 250 mil unidades habitacionais. Se vamos construir, não deveríamos construir primeiro para os veteranos? Se nós vamos gastar 20 milhões, nós não deveríamos gastar 20 milhões com as pessoas que estão na pobreza, que chegaram a esta nação legalmente, que passaram pelo processo, que vieram e que estão trabalhando em empregos e que estão votando e que estão cuidando de seus filhos. Não deveríamos investir esse dinheiro para essas pessoas? Inflação. A Tis me disse que um galão de leite custa quase $10. Gasolina? Os ovos? E ainda assim a nação está vendendo terras agrícolas para nações estrangeiras. Abra comigo, vá com a sua Bíblia para Mateus capítulo 24. Quanto tempo eu tenho? 1h30, certo? Vá para Mateus capítulo 24 e veja o versículo 2. Vocês não falaram amém. E Jesus disse a eles: vocês não veem todas essas coisas? Em verdade vos digo que não haverá pedra sobre pedra que não será derrubada. Agora, quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: diga-nos quando essas coisas acontecerão, e qual será o sinal da sua vinda, e o fim dos tempos. Agora, olhe para mim. Eu ouvi muitas pessoas citarem isso e falarem o fim do mundo, mas não diz o fim do mundo. Ele diz o fim dos tempos. E se eu puder colocar desta maneira, o fim do mundo como nós conhecemos. O fim dos tempos. E Jesus respondeu e disse a eles: cuidado para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, deixe-me fazer um desafio rápido aqui. Eu sempre ouvi que um sinal dos fins dos tempos eram os falsos profetas, que eles viriam e diriam que eles são o Cristo. Que haveria pessoas no púlpito dizendo que eles são o Cristo. Mas não é isso que está dizendo. Ele está falando sobre pastores no púlpito que estão dizendo: oh, Jesus é o Cristo. Mas eles não estão pregando a palavra de Deus, estão enganando o povo. Houve um pastor que eu conheço, nós somos amigos há anos, e ele disse: vamos lá, estamos nos anos
2000 e alguma coisa, já faz alguns anos. E é diferente agora. Deus olha para a sexualidade, Deus olha para o casamento do mesmo sexo de modo diferente. Eu sinto muito. Você pode dizer isso, mas Deus diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu não sou contra, eu não luto contra carne e sangue, mas nós temos que entender que o sapo na panela está esquentando e nós estamos nos acostumando cada vez mais com esse tipo de coisa. Mas você tem que entender que há um caminho que parece certo para o homem, mas o fim disso é a destruição. Nós temos a obrigação, como filhos de Deus, de dizer, escuta, não importa de onde você é, não há nenhum justo, nenhum, mas Deus tem um caminho melhor e o caminho dele está acima de qualquer caminho que nós possamos imaginar. Alguém diz amém? Muitos virão e dirão, eu sou Cristo, mas enganará muitos. E você ouvirá de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Essas são as dores de parto. E nós falamos, eu acho que foi na quarta-feira, eu não me lembro exatamente, mas de repente eles estão falando sobre as regras da Covid novamente. E você tem que usar uma máscara, você tem que tomar uma dose de reforço e, eventualmente, no aeroporto, você não vai poder entrar no avião se você não tiver um cartão de reforço da Covid. E depois disso, você não vai poder usar o transporte público se você não tiver uma dose de reforço contra a Covid. E agora eles estão falando sobre se preparar, porque a gripe aviária está voltando. Mas você tem que entender que todas essas coisas são uma preparação. Pessoal, eu acredito que, eu sempre fui contra teorias da conspiração. E olha, a Terra não é realmente redonda, ela é plana, e nós realmente não pousamos na Lua, foi em um estúdio, e eu digo, vamos lá, arrume o que fazer. Mas pessoal, você vê essas coisas, e de repente, 3 meses depois, a Organização Mundial da Saúde, que é um ramo das Nações Unidas que nos odeia, eles não querem uma nação sob Deus. Eles querem todas as Nações Unidas debaixo não de um Deus, mas um homem. Isso é a preparação para o anticristo. É a preparação para a marca da besta, onde você não vai comprar ou vender a menos que você tenha aprovação do governo. É a preparação de uma religião mundial, onde você não vai poder mais se levantar e ensinar a palavra de Deus. E você diz, bem, isso não aconteceria no Texas e apenas alguns anos atrás, eles estavam tentando aprovar em Austin que os pastores teriam que apresentar para o governo com 2 semanas de antecedência os sermões para que pudessem ver o que estamos pregando e determinar se nós poderíamos pregar isto. Miossa, eu posso ser um pastor, mas ser um pastor não tira a minha liberdade de expressão. Eu tenho o direito de dizer o que eu quero dizer como um pastor, como um americano e como um cristão. E como pastor, eu tenho a obrigação de não dizer o que eu penso, mas eu tenho a obrigação diante de Deus Todo-Poderoso e diante de você. Pois que não haja muitos professores, pois maior é a condenação. Eu tenho a obrigação de te ensinar o que a palavra de Deus diz. Amém? E veja o que diz. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Se você ler o Salmo 91:1, lá diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Agora, deixe-me dizer isso rapidamente, porque eu realmente quero falar disso. Porque a maioria de vocês nunca ouviu isso. Quando a Bíblia diz que as festas do Senhor são uma sombra das coisas que estão por vir, eu já disse isso, mas eu vou falar rapidamente. Se você não entender isso, você pode me perguntar depois. A Páscoa foi uma sombra até que Jesus se tornou o Cordeiro da Páscoa. Então se tornou real. Pentecostes, o Shavuot, foi uma sombra até o dia de Pentecostes acontecer totalmente. E eles se uniram em uma só mente e uma aliança no templo. E o Espírito Santo desceu sobre a sombra. Realidade, sombra, realidade. Todas as festas são uma sombra do que eventualmente vai ser eterno. Ok? Então, o sopro do shofar no mês de Elul é uma sombra do princípio das dores. Agora, depois das dores de parto, vem o nascimento. E depois de 17 dias, o Rosh Hashanah. E agora você tem o sopro do shofar, e você tem o Rosh Hashanah,
que eu acredito que é uma sombra do arrebatamento. 7 dias depois, você tem na eternidade o arrebatamento e depois você tem 7 anos de tribulação. Depois o Rosh Hashanah, 7 dias depois vem o Yom Kippur. Depois do Yom Kippur, você tem a festa dos tabernáculos, que é o Sukkot, a ceia das bodas do Cordeiro. Eu acredito nisso 1000%. Agora, a Bíblia diz que nenhum homem sabe o dia ou a hora em que o Senhor virá. Então você diz, pastor, não dá para dizer que será no Rosh Hashanah ou no Yom Kippur. Mas o que você tem que entender é que no Rosh Hashanah não é só um dia, mas 2 dias. Então, nós não sabemos se o arrebatamento acontecerá no primeiro ou no segundo dia, mas sabemos que o arrebatamento acontecerá. E quando o arrebatamento acontecer, você e eu estaremos diante de Deus e Ele abrirá o livro e determinará a sua bênção para a eternidade. Agora, se isso não acontecer, então ele ainda em 17 dias, você está me ouvindo? Em 17 dias, ele vai trazer a sombra, é a realidade, a sombra da minha mão. Eu estou conseguindo? Dá para ver a minha sombra? A sombra é realmente eu. A sombra sou eu. Agora, a sombra se aproxima e eventualmente eu chego aqui. E é a mesma coisa com o arrebatamento, com o Rosh Hashanah, a segunda vinda, o Yom Kippur, a ceia das bodas do Cordeiro. É a realidade, é exatamente o que aconteceu na Páscoa, aconteceu exatamente quando Jesus se tornou o Cordeiro Pascal, só que passou de anual para eternamente. É a mesma coisa que vai acontecer daqui a 17 e poucos dias. Deus vai abrir o livro sobre a minha vida e a sua vida. E ele vai... Agora, se o arrebatamento acontecer, então quando ele abrir o livro, então vai acabar tudo. Vai ser onde a bênção será selada ou a bênção será perdida. Então ele sopra a trombeta por 40 dias. Bé, 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 bé. Acorde, acorde, acorde. Por quê? Não porque ele está tentando nos prender, ele está tentando nos abençoar. Então ele vai olhar e ver se a sua vida está certa com Deus, ou se alguém a quem você precisa pedir perdão, ou se você está ajudando as viúvas, órfãos, está ajudando a alimentar famintos, e essa coisa vai acontecer exatamente do jeito que tem que acontecer. Quando pensamos em uma sombra, nós pensamos em algo menor, e não é menor. A sombra significa, em hebraico, a proteção do Todo-Poderoso. Agora, deixe-me ler o Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Agora, a palavra Altíssimo em hebraico a maioria de vocês sabe, é El Elyon. E onde nós vemos a primeira vez o nome do Altíssimo, do Deus Altíssimo, é quando Melquisedeque vem e dá a Abraão uma vitória milagrosa. E assim ele está dizendo, quando o Altíssimo vem, não importa o quão grande o seu inimigo é, eu posso trazer-lhe uma vitória milagrosa que está além da imaginação humana. Eu olho para Tis, eu olho para o Lion, eu olho para Nancy, eu olho para o Luke, eu olho para essas coisas, e nós olhamos para eles, e eles são milagres. Isto é de onde Melquisedeque vem. Ele é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Mas então ele diz, aqueles que permanecem, e a palavra hebraica, eu estou tentando explicar um pouco, é elevado. Quem ascendeu, foi Cristo quem ascendeu. E você diz, bem, mas pastor, Deus ressuscitou Lázaro dos mortos. Há outras pessoas na Bíblia que Deus ressuscitou dos mortos. Sim, ele ressuscitou dos mortos, mas eles tiveram que morrer de novo. Lázaro morreu de novo. Todos os outros, o filho da viúva morreu de novo. Mas Jesus não morreu de novo, porque ele ascendeu para sentar-se à mão direita do Pai. Agora, ouça isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará, viverá debaixo da cobertura divina do Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho tempo para falar muito, talvez eu fale disso daqui a algumas semanas. Mas em hebraico, esconderijo também é traduzido como uma porta secreta. Em outras palavras, há uma maneira de entrar na presença divina de Deus e viver lá, onde ele continua a nos cobrir.
Você se lembra? Eu acho que é em Mateus 13, onde Jesus estava falando sobre 30, 60 e 100 por um. Então, é em Mateus 13? Mateus 13, alguns terão 30, alguns terão 60, alguns terão 100 por um. Então, nós temos uma bênção de Deus aqui. Eu tenho 6 minutos, nós temos uma bênção de Deus aqui. Ok? Quantos querem 30% da bênção? E 60% da bênção? E 100% da bênção? Quantos querem 100%? Ok, agora entenda isso. Quando o Messias vier, nós vamos subir com um brado. Nós vamos subir como noiva gloriosa. Mas ele diz, depois disso, ele diz, aqueles que têm olhos para ver, vejam. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que Deus está dizendo. E o que os discípulos deles disseram? Eles disseram, Senhor, por que você fala conosco em parábolas? Ele disse, porque não é para que eles conheçam os mistérios, os segredos do reino de Deus. Não é para que eles saibam, é para nós conhecermos os segredos para as bênçãos de Deus. A palavra hebraica para sombra em hebraico é a palavra Batsael. Quando Deus chamou Moisés para construir o Mishkan, o tabernáculo no deserto, ele chamou Deus disse, ok, todos esses caras são muito talentosos, eles são muito bons, mas eu quero que você chame 2 caras, e um deles era Batsael, que significa a sombra de Deus. E a razão pela qual ele o chamou é para nos contar porque Batsael habita na sombra de Deus, e eu dei a ele sabedoria sobrenatural, conhecimento sobrenatural, dons sobrenaturais, talentos sobrenaturais. Eu dei a ele e a outro homem. Eu dei isso a eles porque o nome é a sombra do Todo-Poderoso, e eu dei a eles esses dons inacreditáveis. E nos últimos dias, eu sei que parece ruim. Você ainda está com a sua Bíblia aberta em Joel? Eu sei que parece ruim esses últimos dias. Nos últimos dias parece que, oh meu Deus, eles vão roubar a eleição, ou, sabe, quer dizer, vamos ser honestos. Você olha para o que está acontecendo em nossas escolas, está acontecendo em nossos tribunais, você olha para o que está acontecendo e, quer dizer, quem já ouviu falar sobre prender um ex-presidente? Se eles podem prender um ex-presidente que é zilionário, o que eles podem fazer conosco? Tudo que eles têm que fazer é ir para... Onde foi que eles prenderam este último? Na Geórgia. Porque eles têm um juiz democrata. Então você vê isso e você pensa, como no mundo nós temos ao menos a chance? Como nós poderíamos ter? Bem, lembre-se, o livro de Joel é o livro que fala com uma nação desviada. Se você ouviu o soar da trombeta, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou ouvir dos céus. E o que Deus diz? Ele diz, quando os inimigos te atacarem, eu vou te salvar do inimigo. Certo? Então, Joel parece ruim, mas você tem que chegar ao fim de Joel, e este é o Deus que servimos. Veja em Joel, capítulo 3, pela segunda vez, versículo 23. Então Deus está falando sobre julgamento, uma nação desviada, julgamento. Mas então eles se arrependem por terem se desviado. E eles voltam a servir a Deus. Veja versículo 23 de Joel 2. Ele diz, alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai no Senhor seu Deus, porque Ele está lhe dando a chuva temporã em justa medida, e Ele vai fazer a chuva cair sobre você. Diga eu. Diga alto, diga eu. Eu não sei sobre você, mas eu estou servindo a minha família, servindo a Deus. Então Ele vai trazer a chuva sobre mim. Ele vai trazê-la sobre você? Ok. A chuva temporã, a chuva serôdia, no primeiro mês. Agora, lembre-se, o Elul é o último mês. O Rosh Hashanah e o Yom Kippur é o primeiro mês. Eu não sei sobre você, mas eu não estou me preparando para o julgamento, e sim para a bênção. Você está se preparando para a bênção? A chuva temporã e a serôdia no primeiro mês.
A eira deve estar cheia de trigo. Nós estamos falando de prosperidade. Os lagares transbordarão com vinho novo e óleo, que é uma nova unção. Então eu restituirei a ti os anos que os enxames de gafanhotos, as locustas, os pulgões, as lagartas. Olha, sabe, eu não sei vocês, mas eu tenho 20 hectares de terra e eu tenho ido lá, já que não está chovendo, há gafanhotos em todos os lugares. E eu não tenho mais pasto, eu não tenho que levar ração para os animais e os gafanhotos estão comendo o que sobrou. E veja, preste atenção naquilo que Deus está dizendo aqui. Ele disse, eu restituirei para ti os anos. Bem, Deus não pode te devolver os anos, mas significa literalmente a colheita que foi perdida. Tudo que os enxames de gafanhotos, os enxames de locustas, os enxames de pulgões e os enxames de lagartas, em outras palavras, Deus disse, eu não me importo com o que o diabo tem feito. Este gafanhoto já foi derrotado e tudo que você perdeu durante a Covid, tudo que você perdeu durante tudo isso que está acontecendo, tudo que nós perdemos com a queda da economia, tudo que perdemos em nossas escolas, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, Deus vai trazer essa colheita de alegria, bênção e prosperidade de volta. Tudo irá começar em 17 dias. Alguém tem que gritar aleluia. O meu grande exército que eu enviei dentro de vocês, você comerá em abundância e ficará satisfeito. E louvará o nome do Senhor, o teu Deus, que tratou maravilhosamente contigo, e o meu povo nunca será envergonhado. Então saberás que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor teu Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado, e acontecerá que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, teus filhos e tuas filhas profetizarão, teus velhos sonharão, teus jovens terão visões, e também sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e lhes mostrarei maravilhas nos céus e na terra, e sangue e fogo e colunas de fumaça, e o sol será transformado em trevas, a lua em sangue antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Alguém tem que gritar amém. Deixa-me mostrar algo para encerrar. Fique de pé. Quando eu te peço para levantar, eu te dou a falsa esperança de que eu estou encerrando. Me passe o chofar, bispo. A Bíblia diz que você e eu devemos soprar a trombeta em Sião. A Bíblia diz tudo o que tem fôlego Agora lembre-se, o nome do Senhor na Bíblia, 99% das vezes, é literalmente a palavra Yahweh. Yahweh em hebraico não há vogais. Nós colocamos as vogais para que possamos meio que imaginar como pronunciar. Mas na língua hebraica não há consoantes, então não há vogais. Então a palavra Yahweh, a antiga sabedoria judaica diz que não é realmente um nome, é um som. A maneira como você diz o nome de Deus, da maneira ortodoxa, é sem mover a língua e sem mover os seus lábios. Você respira. Você consegue ouvir? Então, toda vez que você respira, você tem que louvar ao Senhor. Quando você vai trabalhar e você respira, você tem que louvar ao Senhor. Quando você vai para a escola, você respira, você tem que louvar ao Senhor. Quando você entra na cabine de votação e você decide quem vai colocar no cargo sobre nossas vidas, dos nossos filhos, das nossas escolas, toda vez que você respirar, eu quero que você ouça o nome de Deus. Mas sabe, a Bíblia diz para soprar a trombeta em Sião. Lembra quando Deus foi até o profeta e ele estava escondido na caverna? Eu acho que é isso que muitos cristãos estão fazendo. Eu acho que muitos cristãos estão se escondendo na caverna e eu não quero que Jezabel ou os falsos profetas de Baal me prendam. Deus não nos deu um espírito de medo. Então Deus vem encontrar o grande profeta e ele diz: o que você está fazendo aí dentro? Por que está se escondendo? Saia! Então ele sai e Deus traz fogo sobre as montanhas. E Deus traz um terremoto. Deus traz uma tempestade. E Deus diz: eu estou em nenhum deles, mas eu estou na voz suave e pequena. Em hebraico, a voz suave e pequena é o som do shofar.
toda vez que você respira, eu quero que pense que você ouve o chofar. Agora, se eu fosse soprar o chofar, a voz suave e pequena de Deus, se eu fosse soprar o chofar, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Porque você não pode soar o alarme para a sua alma, até que você respire os sopros de Deus. Que tudo que tem fôlego dê a Ele o louvor e toda a glória. Amém? Então, você diz, pastor, nós temos mesmo que soprar o chofar? Eu sopro. Eu sopro. Só porque Deus mandou fazer. Mas mesmo que você não tenha um chofar, toda vez que você respira, você está soando o alarme. Você está soando o alarme para a sua própria alma. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a luz do mundo. Como meu Pai enviou o meu Senhor, agora Ele me envia. Então, quando nós, pense nisso, sopramos o chofar, daqui a 17 dias, cada uma de nossas vidas estará aberta. E Deus vai olhar e Ele vai dizer, o nome dele está escrito? O nome deles está escrito? E o anjo vai dizer, sim, Senhor, o nome deles está escrito. E Ele vai dizer, qual é a recompensa deles? Agora, eu espero, na verdade, eu estou esperando o arrebatamento. Não seria maravilhoso se o arrebatamento acontecesse daqui a 17 dias? Agora, eu posso estar errado. Sabe, eu posso estar errado. O arrebatamento pode não acontecer no Rosh Hashanah. Eu não sei se aconteceu. A sombra aconteceu na Páscoa. A sombra aconteceu e o Rosh Hashanah, 7 dias, o Yom Kippur, a festa do tabernáculo. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que Jesus começou seu ministério durante os 40 dias. Porque lembre-se, depois que ele foi batizado, o que João disse? Ele disse, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí Jesus vem. Jesus disse, me batize, João. E João fala, não, você é o rei dos reis, você tem que me batizar. E ele disse, me batize, para que tudo possa ser cumprido. E assim que ele foi batizado, o poder de Deus veio sobre ele. E o que ele fez por 40 dias? Ele chutou a boca do diabo. E assumiu o mundo. Vamos ser a luz do mundo, amém? E toda vez que nós soprarmos o chofar, toda vez que respiramos, deixe que aquela voz suave e pequena diga que o reino dos céus está próximo. Pessoal, eu realmente acredito, eu realmente creio que por pior que pareça lá fora, o nosso melhor ainda está por vir. Amém? Levante suas mãos, vamos orar juntos. Vamos dizer juntos, eu não preciso que você se manifeste nem levante as mãos, Deus conhece o seu coração. Vamos repetir isso juntos. Feche os seus olhos, levante a sua mão e diga, Pai, eu venho até você agora, em nome de Jesus. Eu sei que eu pequei, todos nós pecamos, mas eu sei disso. Você me ama de tal maneira que enviou Jesus Cristo para pagar o preço na íntegra por todos os meus pecados. Agora eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Tudo bem, agora vamos nos preparar para daqui a 2 semanas. Diga isso com autoridade. Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu espírito, saia do meu corpo, saia da minha casa, saia da minha família, saia das minhas finanças, saia do meu futuro. Eu declaro, no nome e pelo sangue, eu não vou cair, mas eu vou subir. O meu melhor ainda está por vir. Diabo, você está derrotado e a vitória é minha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crer que a vitória é sua, dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um brado de louvor ao Senhor. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel.
Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.